nós intitulamos o nosso sermão dessa noite com, na verdade, o início do Salmo 104, que ele diz no trecho, no meinho ali: Senhor Deus meu, como Tu és magnificente. Vamos à leitura, verso 1 a 5. Diz assim a santa palavra do Senhor: Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, como Tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o sol como uma cortina, o céu melhor, como uma cortina. Pões nas águas o vigamento da Tua morada. Tomas as nuvens por Teu carro e voas nas asas do vento. Fazes a Teus anjos ventos e a Teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo nenhum. Baixe sua cabeça, oremos uma vez mais o Senhor. Deus bendito, estamos diante da Tua gloriosa palavra, que fala acerca do Senhor, fala acerca dos dramas que vivemos e que Teus servos viveram naqueles dias. Aqui temos um vislumbre muito impressionante do que és e o que fazes. Isso precisa entrar com tanta força no nosso coração, Senhor, para acalmar vários temores, para acalmar e nos arrancar muito da ansiedade que temos tido. O Senhor é o Criador, o Senhor fez os céus, o Senhor fez a terra, o Senhor fez sol, lua e estrelas. Do Senhor veio a ordem para que a luz houvesse, e ela veio a existir. Tu és Deus. E o simples fato de sabermos o que és, deve ser, sempre será, uma injeção de ânimo, esperança, confiança. Porque não existe nada mais em quem podemos depositar tudo isso, senão naquele que é Senhor. Aplica a Tua palavra em nossos corações. Fala conosco uma vez mais. Nós assim te oramos em Cristo. Amém. Meus irmãos, o autor desse belo poema, ele tem sido chamado por alguns estudiosos de o Camões dos antigos. Camões, como você sabe, ele escreveu, uma epopeia chamada Os Lusíadas. E eu vou discordar dos meus colegas teólogos, e por que não dizer o contrário, que Camões se inspira em textos como o Salmo de número 104 para produzir o que produziu. Nós não temos informações quanto ao autor desse salmo, mas a chamada Septuaginta, que era uma tradução grega do Antigo Testamento, ela atribui a Davi, e de fato nós não vemos razão para atribuí-la a qualquer outra pessoa. Então a ideia é que de fato Davi tem escrito. Alguns teólogos dizem que provavelmente, como você não tem menção do êxodo aqui, abertura de mar ou coisas do tipo, povo que sai do Egito, ou menções ao Egito, as intervenções de Deus, deserto, essas coisas, alguns teólogos dizem que por essa razão esse texto, esse salmo foi escrito na verdade antes do êxodo, então ali muito perto do período da criação. Há muitas dúvidas quanto a isso, não há um consenso, mas é muito interessante a gente poder pensar que de fato foi Davi. E por que não Davi, como já escreveu muitos salmos que retratavam o êxodo, a intervenção de Deus, o sustento de Deus no deserto, o suporte de Deus para com seu povo, simplesmente entende que agora também deve tratar sobre algo importantíssimo para o nosso consolo e esperança, que é pensar no Deus Criador que nós temos. Portanto, o Salmo de número 104 é um hino ao Criador, cujas obras testificam por toda parte o seu poder, a sua sabedoria, a sua beleza. E nesse sentido celebra-se a glória do Criador e a grandeza extraordinária de sua criação. Sem dúvida, o escritor desse salmo, ele tinha certamente Gênesis capítulo número 1, quando escreveu. Eu li uma coisa que muito me chamou a atenção na preparação. Alguém, não me lembro quem foi, mas disse assim, quer os cientistas usem o telescópio, um microscópio ou um equipamento de raio-x, aquilo que veem são as maravilhas da criação de Deus. Deixa eu repetir.
quer os cientistas usem um telescópio, ou um microscópio, ou um equipamento de raio-x, aquilo que veem são as maravilhas da criação de Deus. Deixa eu lhe convidar a algo que eu já fiz aqui com vocês. Talvez algum aqui não estivesse no dia, ou talvez muitos não estavam no dia. Eu quero colocar no microscópio algumas coisas aqui, para que você possa enxergar comigo. E vou adiantar logo, tudo que eu vou mostrar aqui para você é real. São coisas reais. Então a primeira delas, vou dar um ano de lanche na nossa lanchonete aí, missionária, paga pelo pastor. Se você adivinhar aqui. Não, opa! Passei demais, mas vamos lá. Primeiro, esse aí, ó. Quem que adivinha? Quem se atreve, arrisca. Vamos lá. Alguém? Ou tá todo mundo tranquilo aí quanto a lanche, né? Tô de dieta, não quero engordar. Ninguém arrisca? Veja, isso aqui é o besouro da semente da manga. Besouro da semente da manga. Não tem nada de Hollywood aqui. Mas não parece uma coisa meio que produção hollywoodiana, negócio de filme, né? Isso aqui é o besouro da semente da manga numa altíssima definição. Num microscópio. Agora você já viu, mas tá aí, ó. E aí, arrisca esse? Esse aqui, vou dar uma dica, igual eu faço com meus filhos lá em casa, né? Aí diz, papai, dá uma dica, tá muito difícil. Vou dar uma dica, quando criança você tinha no cabelo. Eita, e aí? Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é a perna traseira, garra e traqueia respiratória do piolho. Por isso que coça, né? Olha a garrinha lá, ó. Ah, até agora 0 para vocês. Próximo. Isso, olha que coisa mais linda, não é não? Parece um poodle, né? Aqueles cachorrinhos pequenininhos. Sabe o que é isso? Talvez você nem mate mais. Você já matou muito com aquela raquete. Não tem aquela raquete que faz zzz, dá o choque? Isso aqui é uma espécie de mosca. Isso aqui é uma espécie de mosca. Mas cá para nós, é ou não é? Belíssimo. Tem quem diga, né? Essa aqui, ó. Aqui eu vou adiantar logo, já é uma mosca mesmo. Isso aqui, ó, é uma formiga vermelha. Essa não ia perguntar, né? Essa você ia tirar pelo menos um na prova. E essa daqui? Sabe o que é isso? Isso aqui é uma folha em microscópio. Isso aqui é uma folha em microscópio. Olha toda a constituição de uma folha. Mas essa daqui, acho que você já deve ter se deparado. Sabe o que é isso aqui? A estrela do mar. Por fim, se você acertar essa daqui, certamente você pode jogar na mega da virada desse ano. O que é isso aqui? Chuta. Estudantes de medicina. E aí, Samuel? Nada? Isso aqui é o sistema nervoso e vasos sanguíneos da orelha de um rato. Isso aqui é um site chamado Small World que traz essas imagens do mundo minúsculo, do pequeno mundo, do mundo que não é alcançado pelos nossos olhos. Preste atenção. A gente botou só algumas coisinhas no microscópio para você perceber a beleza, grandeza, riqueza dos detalhes que o Criador propiciou para a sua criação. Isso aqui, você sabe tanto quanto eu, não retrata 1/1000 de tudo que Ele criou.
que os seus olhos alcançam e que os seus olhos nem alcançam, exceto quando você faz isso. Agora vem para mim, preste atenção. Você vai ler, e vamos trabalhar o Salmo 104, e o salmista está boquiaberto com tudo que ele enxerga na criação de Deus. Eu e você tem uma coisinha chamada microscópio, tem uma coisinha chamada telescópio, né? Até o nosso irmão Samuel estava falando sobre, era o telescópio de Hubble. Eu e você tem raio-x, eu e você temos mais riqueza do que ele viu. Então nós temos o dever de nos encantarmos ainda mais com a descrição que ele faz do Salmo 104. Ele está impressionado com o Criador e com a beleza da criação. E tudo isso vai remeter com que o salmista se encantasse não apenas pela criação e não parasse nela, mas pudesse ir além da criação e se encantar cada vez mais com o Criador. Isto posto, eu queria chamar a sua atenção, já que o nosso texto, ou o nosso tema dessa noite é Senhor, Deus meu, como Tu és magnificente. A primeira coisa que eu entendo que o salmista aqui nos traz é exatamente a grandeza e beleza do Senhor. Se não, vejamos, chamo sua atenção para o verso 1, ele diz o seguinte, me acompanhe por favor. Ele diz, bendize a minha alma ao Senhor. Senhor, Deus meu, como Tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade. Meus irmãos, o cântico da criação chamamos assim, porque muitos estudiosos chamam exatamente assim. Salmo 104 é o cântico da criação, já que salmos são cânticos, são hinos. Então nós temos um hino da criação. O hino da criação começa com a mesma convocação de louvor que ocorre no início e no final do Salmo 103. Joga os olhos lá. Início do Salmo 103, verso 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Pula para o verso 22. Bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Salmo 104, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, como Tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade. O que o salmista então, diante disso, está querendo comunicar para nós, é que diante de tudo que ele faz, bem como diante de tudo que Deus é, não nos resta outra coisa a fazer. O que é que nos resta fazer? Do início ao fim, Salmo 103, e se iniciar outro salmo, que façamos o mesmo, de maneira ininterrupta, contínua, é louvar a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz. Nós temos o dever. Para mim essa é a mensagem que aqui está, quando ele começa e finda uma das mensagens, como ele vai fazer aqui no Salmo 104, da mesma forma que você prestar atenção, o Salmo 104 fecha as cortinas com a mesma expressão, bendize, ó minha alma, ao Senhor, aleluia. Porque essa é a questão aqui. À medida que eu vejo como Deus é, ou quem Deus é, e à medida que eu vejo o que Deus faz, eu tenho o dever de fazer isso, ininterruptamente, continuamente louvar ao meu Deus, louvar ao Senhor. Outra coisa interessante aqui, os deuses, eles eram distantes, eram seres distantes. Eles não eram seres pessoais, e essa é uma das coisas maravilhosas do cristianismo. O salmista aqui chama o Senhor infinito. Ele chama o nosso Deus infinito de Deus meu. Já olhou o verso 1? Ele diz Deus meu. Só que ao mesmo tempo, se você parar, ele com total assombro aqui, ele diz, Tu és magnificente. Leia-se magnificente aqui como algo esplêndido, como algo admirável, como estupendo, como maravilhoso, como sublime, algo magnífico, uma expressão de encanto, né? Encanto exagerado por aquilo que ele está presenciando ali. E esse é o encanto que ele está aqui diante dele, que é o próprio Deus. Mas preste atenção, obviamente o salmista não tira do nada a ideia, mas ele faz uma investigação do que ele tem diante dos seus olhos, a criação, e é daí que ele começa a tecer tudo o que ele está tecendo no Salmo 104. É uma dedução natural, portanto, da criação, chegar às conclusões que ele chegou diante da investigação que fez.
Disse um famoso metodista inglês, seu nome era Adam Clarke, ele nasceu no século XVIII, 1762, e o Adam Clarke, ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse uma coisa mais ou menos assim, ele diz: os efeitos provam a grandeza da causa. Olha que coisa interessante. Os efeitos provam a grandeza da causa. Eu não sei se você lembra, se eu não estou enganado, não lembro se foi esse ano, mas houve uma explosão na Turquia, num porto. Lembra desse caso? De uma câmera à distância assim, a explosão acontece e é uma coisa assim assustadora. E vai devastando prédios, vai devastando casa, vai varrendo, destrói absolutamente tudo que vai pela frente. Os efeitos provam a grandeza da causa. Você percebe a grandeza da bomba. Aproveitando São João, né? Quem era menino traquino sabe muito bem disso. Quem nunca estourou uma bomba debaixo de uma lata de tinta, né? De algumas coisas. Quem nunca fez isso? Eu não acredito que você fez no correio dos correios de uma casa. Óbvio que a gente não tem ninguém a esse ponto aqui, né? Mas a gente via a potência e a grandeza daquela bomba pelos efeitos que ela causava. A canoa, hein? A bujão, hein? Pois é. Elas eram facilmente identificadas pelo efeito que ela causava. Pega essa ideia, que é o que o Adam Clarke está fazendo aqui, e ele diz assim, ó: as provas mais fortes, palavras do Adam Clarke, as provas mais fortes da existência de Deus derivam-se das obras da criação, em sua magnitude, em sua variedade, em seu número, economia e uso. As provas da existência de Deus mais fortes derivam-se das obras da criação. Então é mais ou menos assim que o Adam Clarke está querendo que a gente entenda. Olhe a imensidão, olhe a grandeza, por exemplo, do mar, quando você vai lá para a praia. Olha a imensidão e a grandeza do mar, e agora imagine quão imensurável e gigantesco é aquele que formou o mar. A ideia é essa. Olhe, por exemplo, quão estáveis são as rochas que você, quando passa ali para ir para Pernambuco, para Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe, você passa ali por Queimadas e vê um monte de rocha ali em cima, e você vê quão estáveis e seguras são as rochas das montanhas, e aí você consigo mesmo diz assim: imagine quão estável e seguro é aquele que fabricou as rochas que estão nas montanhas. Então olhe para a perfeição, complexidade, por exemplo, do corpo humano, o meu, o seu, o nosso corpo, toda a complexidade e sabedoria do corpo humano, os membros, sejam eles superiores e inferiores, seus órgãos, cérebro, coração, pulmões, os tecidos, sistemas nervoso, respiratório, digestivo, enfim, observemos a perfeição do corpo humano, como ele vai funcionando, e veja, percebendo a complexidade e sabedoria do corpo humano, imagine a perfeição, complexidade e sabedoria daquele que criou o corpo humano. Olhe para os efeitos e não se encante tão somente com os efeitos, se encante com aquele que criou, se encante com a causa. Em certo sentido, alguém já disse assim: quando você se encanta com a beleza de determinadas coisas, de uma paisagem, de uma planta, de um animal, de flores, de certas coisas, alguém já disse assim: imagine a beleza daquele que deu beleza às coisas. Imagine a beleza daquele que deu beleza às coisas. E aqui é o ponto. O assombro expresso pelo salmista não se refere à criação e à sua grandeza, à sua beleza, mas aquele que fez estas coisas. Não é o universo. Você não percebe o salmista dizendo assim: embora o universo é belo, é encantador, a gente acabou de ver aqui, mas não é o universo que ele diz assim: universo, como tu és magnificente. Não é o universo que é magnificente, embora seja até maravilhoso, mas ele diz: tu és magnificente. Ele que é o Criador é maior do que sua criação. Portanto,
é o Criador que deve ser louvado e não a criatura. Por isso que as mais variadas religiões confundem as coisas. Eles se encantam tanto com a criatura, que adoram a criatura, mas se eles percebessem que a criatura tão somente aponta para o Criador, eles se encantariam ainda mais com aquele que deu beleza às coisas. Mas a gente não para por aí. Vai para o finalzinho do verso 1. Olha o que ele diz. Final do verso 1. Ele diz assim, ó. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e Senhor Deus meu, como tu és magnificente. Ele diz, sobrevestido de glória e majestade. Tem uma tradução da NVI. Olha que tradução bacana essa daqui, ó. A NVI é a Nova Versão Internacional. Ela diz assim, ó: estais vestido de majestade e esplendor. Mais uma vez, os autores, eles não tiram da cabeça muitas coisas. Na verdade, eles muitas vezes estão escrevendo da realidade que eles se encontram. Pois bem, a grandeza e majestade, por exemplo, dos reis antigos, estava exatamente nas suas vestes, naquilo que eles vestiam. Qual a vestimenta de Deus que o salmista está dizendo aqui? Verso 1, parte final: glória e majestade é a vestimenta de Deus. Aí eu digo assim, sim, mas qual? Porque eu estou falando de maneira abstrata, genérica aqui, majestade e glória. Ele está dizendo, final do verso 1, que as suas obras, na verdade ele vai dizer depois, verso 2, 3, na verdade o 2 já diz. Ele vai dizer que as suas obras são as suas vestes. O que você viu aqui, bonito demais, né? Mosca, a folha de uma árvore, essas coisas todas, e que a gente se encanta com a beleza dessas coisas, são as vestes de Deus. Então ele está dizendo uma coisa muito bonita aqui, e que às vezes a gente deixa passar despercebido. Ele está dizendo mais ou menos assim, eu vou tentar reiterar isso no verso 2. Ele está dizendo assim, ó: embora Deus não possa ser visto, suas vestes, elas são vistas. A formosura, maravilha e beleza das suas vestes revela muito acerca de quem as veste. Pule para o verso 2, ele diz uma coisa muito interessante. Diz assim, ó: coberto de luz como de um manto, tu estendes o céu como uma cortina. Veja, ele acabou de falar das vestes, sobrevestido, vestido de glória e majestade. E aí ele diz, verso 2, a vestimenta de Deus é luz. Ele se veste de luz como um rei veste o seu manto. Essa é a comparação que o salmista faz. E para mim aqui a ideia é sublime. Ele está dizendo uma coisa muito simples e potente demais aos nossos corações. Ele está dizendo assim, ó: se a própria luz é apenas a sua veste, o seu manto, o que deve ser o brilhante esplendor da sua própria existência. Se a roupa dele já é esse encanto de luz, o que você pode imaginar da existência dele? Além disso, é aqui que eu quero reiterar o que eu falei já no verso 1. Ao comparar a luz com o manto, a vestimenta de Deus, o salmista indica que, embora Deus seja invisível, a sua glória é suficientemente visível. A gente não é como o panteísta que confunde criação com criador. Mas faça um exercício muito bom para si. Olhe a beleza da criação e lembre do Criador. E veja Deus. Olha a beleza do nascer do sol, do pôr do sol. Olha a beleza do mar. Olha a beleza do ser. Olha a beleza das coisas. E lá veja Deus. Porque embora ele não possa ser visto, ele é visto. Entende? Ele é visto nas suas obras. Ele irradia o mundo inteiro com seu esplendor. E esta é a maneira em que ele aparece para nós de uma maneira visível. É assim que Deus se mostra a mim e a você. Parte B do verso 2, ele diz: tu estendes o céu como uma cortina.
Dizem que os príncipes orientais, eles vestem suas vestes gloriosas e então eles se assentam imponentemente exatamente atrás de cortinas. Diz que esse era um costume lá dos príncipes orientais. Então eles se vestiam belamente e ficavam por trás de uma cortina, de um véu. Então veja, preste atenção nisso. A veste de Deus é a luz. Verso 2. A qual sol e lua devem o seu brilho, e a cortina é o céu azul, pontilhado de estrelas como pedras preciosas. Este é o argumento do salmista. Eu vou chamar aqui de um argumento agudo, para comprovar que o que ele está dizendo no verso 1, não é uma coisa qualquer, é algo encantador. Esse ser veste luz, esse ser dá luz a sol e lua em que você enxerga e desfruta dele. Esse ser está por trás da cortina do céu, que está pontilhado com brilhantes, com pedras preciosas que são as estrelas. Eu não tenho outra coisa, outra frase a dizer, senão verso 1. Ó Deus, Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade. Você percebe que são as coisas que ele vai dizendo que volta para o que ele disse no verso 1. É como se ele dissesse assim para a gente: eu digo isso, eu tenho razão ou não tenho em dizer como ele é magnificente, como ele está vestido de glória e majestade. É como se ele nos levasse sempre para o verso 1. É como se ele dissesse: veja se não é verdade, veja se não é verdade. Aqui muitos teólogos acreditam que ele está fazendo um paralelo com Gênesis 1. E ele está falando sobre os primeiros dias da criação, em que toda descrição tem como foco o Criador e não a criação. Preste atenção numa coisa, olha que coisa interessante aqui. A Bíblia diz, 1 João capítulo 1, 5, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Diz também que ele é, lá em Tiago 1,17, diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Se alguém tem luz, pode dizer uma coisa: você deve ao Pai das luzes. E em terceiro e último lugar, a Escritura nos diz que Deus, 1 Timóteo capítulo número 6, verso 16, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. E no Salmo 104 ele diz: veste-se de luz. Ele é luz, é o Pai das luzes, habita em luz inacessível, ele veste luz. Você já escutou falar que nós vivemos no mundo de trevas? Você percebe que entre linhas ele está dizendo para mim e para você que esse ser é o que você mais precisa na peregrinação dessa vida de trevas. Pule comigo para o verso número 3 e aqui entra o nosso segundo ponto. Já falamos que ele, no verso 1 a 2, ele fala da grandeza e beleza do Senhor. Em segundo lugar, ele vai falar sobre o auxílio do Senhor. Veja, o verso do número 3, ele diz assim, pões nas águas o vigamento da tua morada. Sabemos que as vigas, elas compõem a estrutura de um edifício, elas compõem a estrutura de uma casa. E o que é que ela faz? Ela concede sustentação. Então vigas concede sustentação. No versículo número 2 ele nos disse que o céu era a sua cortina. Logo sua morada estaria acima dos céus que eu e você enxergamos. É claro que ele está fazendo uso de linguagem bem poética aqui. Mas você consegue ver, por exemplo, os vigamentos nas águas da morada de Deus? Você já foi assim na praia, parou lá em João Pessoa assim, ficou olhando e disse: nossa, olha a viga da casa de Deus. Você já viu? Eu nunca vi. Sei que seja mais espiritual do que muitos aqui, mas eu nunca vi. Mas de fato, o que é que o autor está tentando me comunicar aí a você? Eu penso que esse é o intuito do profeta aqui mesmo, do salmista. É relatar ou retratar algo incompreensível para nós e nos impressionar com a maior admiração de tentar entender como Deus
mantém certas estruturas nesse vasto universo. Como é que ele faz para manter isso? E olhe que o salmista não tinha nem a riqueza de detalhes que nós conhecemos hoje da criação. Como alguém já disse, quando, portanto, Deus faz das águas a fundação de seu palácio celestial, quem pode evitar se maravilhar com um milagre tão maravilhoso? Você não vê, mas Ele sustenta. Veja como Deus faz, como você faz, você vai fazer amanhã. Veja como Deus faz, saindo de casa para trabalhar. Deus sai de casa para trabalhar. Veja como Ele faz. Olha a segunda-feira de Deus aqui, ó mesmo. Verso número 3, parte B, olha o que Ele faz. Tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Eu imagino que Ele deve pegar a Ferrari nuvem que Ele tem lá por cima e voa nas asas do vento. Deixa eu destacar 3 coisas aqui nessa expressão. Primeira delas, asas do vento. Eu penso que aqui, obviamente, como ele está fazendo basicamente todo o salmo aqui, ele está usando de metáforas, ilustrações o tempo todo. Penso que ele está fazendo uso discriminadamente disso aqui. Quando ele fala de asas do vento, eu entendo que isso aqui é um indicativo de sua rapidez em vir nos ajudar, nós, seu povo, nas ocasiões de necessidade que temos. Por quê? Vou lhe comprovar com isso aqui, ó. Salmo de número 18, verso 10, ele diz assim, ó: cavalgava um querubim e voou, sim, levando velozmente nas asas de quê? Asas do vento. Ele está ressaltando que esse ser age de maneira veloz. Aqui ele faz uma repetição exatamente para dar ênfase na velocidade em que o anjo estava fazendo o que estava fazendo. Então, quando ele diz asas do vento, Deus é um indicativo da sua rapidez em vir ajudar o seu povo em ocasiões de necessidade. Segunda coisa que ele está dizendo aqui, ele está falando sobre o seu governo, sobre a natureza. Nuvens e ventos estão ao seu dispor. Ele faz uso como quer, na maneira que quer, da forma que quer. Nuvens e ventos estão ao seu dispor. Por quê? Porque ele tem controle e governo sobre a natureza. Terceira coisa, poder e majestade divina. Veja que coisa interessante, o Salmo 68, verso 4 diz: cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens, Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Cavalga sobre as nuvens, Senhor é o seu nome. Ou seja, aquele que governa é o seu nome. Na mitologia grega e romana, Júpiter era considerado por esses povos o Deus supremo. É retratado como se estivesse sendo transportado em um carro através dos céus, cujo movimento causava os relâmpagos e trovões. Você já conseguiu imaginar a cena? Pois bem, observe. Seu palácio é formado sobre as águas. Verso 3, parte A. Sobre o céu, o firmamento, ele já nos disse, verso de número 2. E sendo soberano, como ele está deixando claro aqui no verso número 3, ele controla as nuvens e os ventos. Perceba a grandeza desse ser que estou descrevendo. Eu penso que esse é o discurso do salmista aqui. Mas salte comigo para o verso 4. O verso 4 diz assim: fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Essas expressões sempre são muito benquistas, né? No meu, fulano é labareda, né? Labareda de fogo, aí né? Tornado de Jeová. Os anjos são espíritos, embora eles possam assumir uma forma visível quando Deus deseja que eles sejam vistos por nós. Anjo foi visto por Maria, anjo foi visto por José, homens, né? Isabel viu anjo. Então, muitas ocasiões Deus proporcionou visibilidade a esses seres que naturalmente são invisíveis. Os anjos, eles são seres imateriais, e olha que expressão interessante é o que o salmista usa no verso 4. Ele diz que os anjos, melhor, ele não diz que os anjos, mas o uso da palavra aqui, logo após os anjos, ele está se referindo aos anjos, que é a palavra ministros aqui. Ministros é a palavra servos.
Então ele está dizendo que os anjos, eles são servos de Deus, ministros de Deus, e esses anjos, eles atravessam céu e terra, enquanto realizam as missões divinas, estabelecidas pelo próprio Deus. Portanto, os anjos são como ventos. O que é que ele está querendo dizer com anjos são como ventos? Em termos de mistério, força, invisibilidade. Portanto, Deus faz com que os seus ministros, os seus servos, os anjos, sejam tão rápidos quanto os ventos e tão poderosos e trabalhem de forma invisível como o vento assim também trabalha, e tenha o mesmo poder. E aí a ideia de labareda de fogo, que eles tenham o mesmo poder assustador que as chamas de fogo também têm. Ele tem anjos a seu dispor para, rapidinho resolver muitas coisas. Terceiro ponto, e a gente caminha para encerrar. Ele já falou essa frase, como tu és magnificente. Primeiro, ele enxergou a grandeza e beleza do Senhor, verso 1 e 2. Ele acabou de nos falar que esse ser, ele nos auxilia, verso de número 3 e 4, com o seu poder, com sua rapidez, com os seus ministros. E agora, ele diz que esse ser aqui descrito, ele nos dá suporte, o suporte do Senhor, verso 5. Ele diz assim: lançaste os fundamentos da terra, para que ela não vacile em tempo nenhum. O início do mundo é descrito quase nas mesmas palavras empregadas pelo próprio Senhor. Lá em Jó, mesma coisa praticamente. Veja só, olha o que Jó diz aqui, Vê se o discurso não é o mesmo. Ele diz assim: onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Deus estava dando uma surra aqui em Jó. Jó passou por tudo aquilo que você já conhece, e Deus, ele meio que questionando Deus, meio que chateado assim, Deus diz assim: vou te dar uma resposta. Vamos lá, vamos brincar aqui para ver se você consegue. Onde é que você estava, meu filho, onde eu criei, né? Onde eu lançava os fundamentos da terra? Me diga se você sabe. Em certo sentido, o que Deus estava dizendo para Jó é: meu amigo, você não sabe de coisas tão pequenas como eu sei. Você quer saber de outras de tamanha envergadura. Para Jó, era um pleno mistério tudo que estava acontecendo. E Deus estava dizendo assim para ele, para acabar com a arrogância de Jó, eu sei muito bem o que faço, por mais que você não possa entender. Mas veja que ainda Jó disse o seguinte: Jó disse assim: ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. A terra está colocada no espaço de tal maneira que ela permanece tão estável como se estivesse fixa, se apoiando em pilares. Com que habilidade o nosso grande artífice instalou o nosso globo? Que poder deve haver naquela mão preciosa que fez com que um corpo tão grande conhecesse exatamente a sua órbita e que se movesse nela de maneira tão suave? Ele pode fazê-la balançar e tremer, como você sabe muito bem que acontece em muitos lugares. Ele pode movê-la quando quiser, mas ele nunca removeu, nem deseja removê-la. Ele lançou as fundações da terra para que ela não seja removida, não vacile, é aqui a ideia. Ele está dizendo: a construção desse mundo é segura em virtude do Criador Todo-Poderoso que a fez. E ela vai durar para sempre, porque quem fez prometeu que assim seria. Apesar de a terra estar suspensa sobre o nada, como Jó disse, ela permanece firme em seu lugar. Isso é para deixar-me e a você boquiaberto, porque nada paira assim. Sempre tem que ter alguma coisa. Deus, de maneira sábia e grandiosa, fez com que esse planeta
pairasse sobre o nada. Eu só tenho uma lição nessa noite, e é essa daqui: que nada no mundo é estável, senão enquanto for sustentado pela mão divina. Nada no mundo é estável, senão enquanto for sustentado pela mão divina. Deixa eu dizer isso aqui para você com o maior desejo que você entenda. Sua vida só é vivida, e você aqui só está desfrutando desse momento de culto a Deus, porque o ser eterno, o nosso Deus, lhe sustenta com a sua mão. No dia que Ele tirar a mão, você se desfaz. Você não tem como se autossustentar. Não tem. Enquanto a mão divina não lhe sustentar, se ela não estiver por baixo, tudo vai embora. Ninguém se autossustenta. Meus irmãos, é por isso que o salmista, no Salmo 23, nos exorta a confiar nele como o nosso tudo, porque ele de fato é o nosso tudo. Preste atenção numa coisa: é Deus que sustenta o mundo. Logo, se é Deus que sustenta o mundo, logo, se é Deus que sustenta o globo, logo, se é Deus que sustenta o planeta Terra, logo, se é Deus que sustenta o universo, 2 pontinhos: Ele não seria capaz de nos sustentar? Deixa eu encerrar minha meditação com 2 coisas. A primeira delas, conta a história que um garoto perguntou ao pai: pai, qual é o tamanho de Deus? Aquelas perguntas de gaveta que, né, toda criança pergunta e a gente pode ser doutor em sociologia, que a gente tem dificuldade para responder. O pai olhou para o céu, viu um avião e perguntou ao filho: filho, que tamanho tem aquele avião? O filho respondeu: pequeno. Pequeno demais, papai, quase nem dá para ver. Aí ele saiu daquele mesmo lugar, correu lá no aeroporto e chegou próximo ao avião e perguntou ao filho: e agora, qual o tamanho desse? O garotinho fez assim: nossa, papai, esse é enorme. O pai então disse: assim é Deus aos seus olhos. O tamanho vai depender para onde você olha e da distância em que você estiver dele. Trocando em miúdos, óbvio que Deus sempre será grande e majestoso, independente se você reconhece ou não, pouco importa. Mas é importante e indispensável para nós que o reconheçamos devidamente e que possamos viver para aquele que nos sustenta nas palmas de suas mãos. Segunda coisa que eu quero encerrar na minha meditação da noite é convidando você para vir nesse texto, porque como é que tudo isso se manifesta de maneira prática? A gente já começou a falar de maneira prática, é que Ele nos sustenta, já que Ele tem capacidade de sustentar algo muito maior, inclusive é o ambiente de morada nossa, esse planeta Terra que Ele mesmo sustenta. Mas venha comigo para o texto de Marcos, capítulo 4, versículo número 37 a 41, porque aqui se manifesta a questão prática do que o Salmo de número 104 tentou nos mostrar. Salmo de número 104 nos mostra o que na prática Marcos 4, verso 37 nos apresenta. Marcos 4, 37 diz: ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Verso 38, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Verso 39, e ele despertando repreendeu o quê? O vento.
O vento que acabamos de pensar no Salmo 104. Ele tem poder sobre o vento, sabia? Ele repreendeu o vento. E disse ao mar: acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: o quê? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Agora veja a resposta do versículo 42. Verso número 42. O que é que diz? O que é que diz o verso 42? O que é que diz? Nada. Porque a intenção do autor é essa mesmo. É fazer com que você responda a pergunta: quem é esse para você? É para você responder. Quem é esse para você? O autor emenda numa nova história de propósito. Porque não importa tanto a resposta dos outros. O que mais importa é a nossa particular resposta a quem é esse que vento e mar lhe obedece. O que é ele para você? Tu és o Criador. E como Criador dominas sobre a criação. Porque eu olho para a criação e imagino o Criador. Grandeza e beleza. Eu sou levado a pensar: quem tu és? Tu és o meu auxílio. Foi isso que vimos no verso 3 e 4. Quem tu és? Tu és o meu suporte. Verso de número 5. Tu és meu Salvador. Tu és o meu tudo. Por isso que ele disse: meu Deus, ou Senhor, Deus meu, como tu és magnificente, como tu és esplêndido, como tu és admirável, como tu és estupendo, como tu és maravilhoso, como tu és sublime, como tu és magnífico. Contigo eu quero estar para todo sempre. Amém. Baixe sua cabeça.